Quer atualizar o seu futuro com sucesso? Faça a graduação à distância Unicesumar. A EAD que tem polos com estrutura completa e experiências imersivas para você aprender mais e melhor. Aqui você se prepara de verdade para o mercado de trabalho. Venha para a universidade que atualiza seu futuro com sucesso. Venha para a Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar, quarta-feira, dia 23 de abril de 2025, 10 horas 38 minutos, é a hora oficial do Brasil. O Teoria de Tudo, em busca da razão perdida, pensando bem, dá para ser feliz. Falando mais uma vez com você, queridos, queridas, todos que estão por toda a plataforma junto conosco, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no WhatsApp, por toda a plataforma e, claro, aqui no Facebook, também de Sabe Caxias, com visualizações crescentes nas nossas transmissões e sempre novidades importantes para você. Muito obrigado para você. A gente trabalha para você, não é? É claro que nós temos aí muitos apoiadores queridos que estão conosco, a Unicesumar, a melhor EAD do Brasil, CPR Rodas e Pneus, Mecânica Tecnicar, Agrícola Juriti, Bangu Pub e Restaurante, Livraria Mercado de Ideias, Mecânica São Eloy, Top Down Informática, queridos amigos que colam na gente aqui e, portanto, né, estamos juntos trazendo novidades e também fazendo a roda girar do bom jornalismo. O sabecaxias.com.br também virou rádio novamente. Você vai acompanhar aí, agora nós chamamos de Rádio Portal. Depois a gente vai mostrar um pouco do nosso layout novo, que está mutando para melhor, mas sim, está no ar, sabecaxias.com.br. E claro, não podemos, jamais esquecê-la, Valéria Monteiro, que é uma jornalista atuante no nosso país, que está com seu site também vivo, ativo, propositivo e que tem o seu quadro Entre Linhas, aqui todas as quartas-feiras junto conosco e que também é um maior sucesso, não é? Muitas visualizações também, o pessoal lembrando e vendo o novo trabalho da Valéria Monteiro junto conosco aqui. Nós ficamos muito felizes com esta parceria. Teoria de Tudo rapidamente para destacar o que está rolando no Brasil e no mundo ao longo desta semana, justamente porque você vai nos ver no futuro, de qualquer forma, não é? Então, para que você pontue na história, o final do velório do Papa será marcado para a missa de Ezequias. Corpo do Papa é velado na Basílica de São Pedro em despedida aberta ao público. Presidente do INSS é afastado do cargo após operação que investiga fraudes no Instituto. Cardeal italiano, condenado à prisão, diz que vai participar da eleição do novo Papa. Praça dos Três Poderes em Brasília será reformada. Rio Grande do Sul registra a segunda morte por chikungunya da história do estado e a sexta por dengue em 2025. O Hospital Gaúcho é condenado a indenizar pais de recém-nascido que contraiu infecção e morreu na UTI neonatal. Enfim, só para que você saiba, este momento é um momento histórico na Igreja Católica, mas não somente na Igreja Católica, para a Igreja Católica, mas para o mundo todo. O Papa Francisco, que deixou um legado que ainda não se sabe como será. Muitos já dizem que esta história vai longe, a igreja tem mais de 2000 anos de história, de legado. O Papa Francisco foi disruptivo em muitas coisas e os historiadores sabem que isso pode só ser avaliado daqui a 10, 20, 30 anos, que rumos a igreja vai tomar, enfim. É o assunto Papa Francisco. E claro que não podemos ficar à mercê da visão ampla de Valéria Monteiro. Vamos ver aqui, vou chamá-la. Entre Linhas, com Valéria Monteiro. Muito bem, parece que hoje eu acertei a vinheta, né? Foi perfeito hoje, Miguel. Bom dia a todos que estão aqui nos assistindo.
Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como você diz. Bom dia, boa tarde, boa noite, não é? Nosso jargão pela nossa pós-audiência que é crescente cada vez mais e você é um sucesso, né? Sorrindo ainda mais sucesso. Ah, que bom, Miguel. Eu agora estou melhorando um pouco da minha sinusite. Eu não sei se é sinusite, se é gripe, não sei se é a idade que chegou, Miguel, mas tá difícil, viu? Esse pedaço de superar essa gripe. Mas, graças a Deus, nada, não é uma pneumonia, né? Ainda tenho aí uns anozinhos até chegar no Papa, né? É, Não vou bastante, morrer né? dessa vez. Não, não, se Deus quiser, não. E assim, né, antes de nós falarmos do Papa, já que você coloca essa questão do envelhecimento, como é que é? Vou te perguntar aqui. Para você que viveu desde cedo, né, com protagonismo que hoje se tem nas redes sociais, mas um protagonismo, a fama nacional, a beleza, capa de revista, o envelhecimento para ti, para mim os cabelos brancos são terríveis, mas eu não vou mais pintar, enfim, e já me acostumei com eles, gosto de mim envelhecendo forte, né? É. Eu Para acho ti como é que bonito é? cabelo branco. Eu perdi a oportunidade de deixá-los brancos durante a pandemia. Eu voltei e continuei fazendo tintura e, aliás, eu estou precisando, né? Hoje é dia. Então, para os ouvintes aí, para os nossos Internauta. internautas, perdão, na próxima vez eu vou estar nos trinks. Mas eu acho bonito, Uhum, que bom. os cabelos grisalhos e a gente ter que fazer tintura, e para mim já é a cada 20 dias, né? Uhum, Então é uma escravidão. Eu, é. eu acho engraçado, me perguntaram isso, eu dei uma entrevista para o jornal Extra, aqui de São Paulo, a respeito dos 60 anos da TV Globo, né? Uhum, Que é a minha idade. A TV Globo, na verdade, é um mês mais jovem do que eu. Então a gente tem a mesma idade e estava me perguntando exatamente sobre etarismo, sobre como é envelhecer. Eu que fiz 60 anos recentemente. E eu acho, sabe, que a gente ainda tem muito que aprender, né? uhum, Muita gente, eu acho que, inclusive nós que vamos ficando mais velhos, uhum, também normalmente a gente pode cair numa cilada de esperar que a gente permaneça da mesma forma, né? sim. E não sendo, obviamente, que isso nos abata. Mas eu acho que também, por outro lado, a segurança do que a gente é, do que a gente sente, do que a gente pensa, a segurança de saber também do que a gente fez de É, errado, que a gente pode corrigir. Eu acho que tudo isso é insuperável. Eu falava para minha filha, que era muito inteligente desde criancinha, e ela sabia tudo, né? Sabia tudo. E eu falava, minha filha, você é sim muito inteligente, mas quando você é jovem, tem uma coisa que não se supera, que é a, a sabedoria da vivência, né? é. Que é aquilo que a gente não encontra nos livros. Lógico, a gente pode observar nos outros e tudo mais, Uhum, mas essa vivência dá pra gente, né? Uma segurança, um estofo, segurança até de não ter que ficar debatendo para mostrar o que sabe, para mostrar como é. Você sabe que você sabe como é. As brigas já não são mais necessárias, né? é, é. Se é que foram, né? A gente achava que era mais necessário.
A Vitória Monteiro, né, que é autora das tuas fotos também, não é? Que a gente bota no crédito aqui, não é? E ela é também produtora, né, de vídeo, isso? Ela é produtora cinematógrafa, né? Ela fez Olha. cinematografia Uhum. aqui em São Paulo, na faculdade, e, e é diretora, fotógrafa, faz Uhum. produção. Hoje em dia o pessoal está saindo da universidade também já com essa visão ampla, né? De que você pode ter que fazer qualquer uma das funções, não dá para ser uma É coisa verdade. só. E a gente É. vê também até muitos atores, né? Cada vez mais também se envolvendo em direção, produção executiva. Todo mundo tem que, para fazer com que a carreira fique sustentável, né? Tem Uhum. que jogar. Como é que é? Jogar nas Jogar em quatro? todas. É, isso aí, jogar em todas as posições, né? Pois é. Cobrar o escanteio e cabecear na área. Mas Você sabe muito bem o que é isso, né? sim, sim, sim. Mas isso, sabe, me mantém descansado da hiperatividade, porque quando eu estou hiperfocado numa coisa, a gente está estudando neurodivergência aqui justamente por uma série que está na moda, né? Mas é por causa de uma série de diagnósticos de autismo, neurodivergência, Uhum. né, dificuldade de atenção. E eu percebo, né, já quase aos 60, aos 56 também, que eu sempre fui assim. Então, muitas coisas que a gente fez, que a gente precisa se perdoar, era um pouco de automedicação ou também. Não é? Então, o hiperfoco que tem a pessoa, né, acaba sendo ruim para a procrastinação de outras coisas. Mas também Uhum. você pode fazer várias coisas, né? Eu estou É, aprendendo a terminá-las, né? Isso que é o maior desafio. Você tem um é monte de ideia, verdade. né? E aí você fica parecendo que é um sonhador, sabe? É um sonhador, né? Agora, nessa questão do streaming, eu acho legal que com a internet você constrói, você que já tem uma marca como nome, você constrói o teu caminho. São nichos que não são tão globais, né? Tu falava dos 60 anos da Globo, Roberto Marinho iniciou a Globo depois dos 60 anos também, né? Então, estamos jovens, né, Valéria? Eu achei que fosse depois dos 50. Se não me engano, foi com 62, né? Mas É. se não me engano, né? Ah, então ainda tem esperança, Miguel. Eu acho que a gente precisa ser feliz, né? O dinheiro é bom, quanto mais melhor, mas não vai trazer a paz de você ter essa sabedoria que tu citaste agora antes, né? É. Né? Então a gente se renova porque até por uma questão até de independência, essa questão do etarismo também. Eu, por exemplo, trabalhei em todas as rádios aqui, lugares, mas hoje o pessoal prefere contratar estagiários, né? Uhum. Que é mais barato, que vai, né? Não sei quanto tempo vai ficar. E eu também me subordinar a um sistema, talvez não seja. Não. Antigamente o pessoal comprava um espaço e vendia, ainda tem isso. Eu, como sempre fui empreendedor, graças a isso consegui os nichos, né? Mas é um leão por dia, a gente sabe disso, né? Não tem. Uhum. O mercado jornalístico ele mudou muito, né? Muito. Justamente com até essa questão aí da rede social, todo mundo acha que é jornalista, né? Não é bem assim, né? É. Mas eu também não acho que seja uma coisa de marginalizar as pessoas que não tiveram uma formação de jornalista, Não, porque, claro. né, talvez a gente, é uma coisa que a gente discute bastante aqui também no sindicato. Uhum. É, como é que, será que realmente a gente gostaria que viesse de volta o registro para jornalismo? Esse bonde já foi, né? É, E quando a gente pensa também lá atrás, muitos jornalistas não tinham, não existia nem faculdade de jornalismo. exato. Então, eu acho que é importante que, em- e não só na nossa profissão, mas em todas as profissões, que a gente tenha uma formação ética, né? Uma Uhum. formação ética para funcionar em qualquer que seja a nossa profissão de forma ética, de forma a não ultrapassar limites, né?
daquilo que vai influenciar no serviço que a gente presta para o outro, É, né? Eu acho que isso é importante. E é. isso, eu tô querendo falar do Papa porque, menino, eu acordei segunda-feira e liguei a TV e eu comecei a chorar com a notícia. Eu acordei cedo e eu não me conformei com aquilo ainda. Estou precisando de elaborar e falar a respeito disso, porque Claro. é, a esperança que deu dele sair do hospital depois de mais de um mês doente e tá ali disposto e essa vida de missionária, né? A vida de prestação de serviço, de coragem, de enfrentamento às pessoas mais poderosas e mais ricas e colocando o dedo na ferida, inclusive da própria igreja, e até fomentando alguma divisão, porque a igreja estava também longe, né? Eu não posso, eu não sou uma católica, então não posso falar. Eu cresci católica, espírita, fiz o retorno judaico, quer dizer, faço minha yoga, é, medito para a consciência cósmica. Então, o que eu acho incrível nesse Papa é que, para qualquer pessoa, mesmo pessoas como eu, que não tem uma religiosidade específica, eu busco espiritualidade, que eu acho que é importantíssimo, né, na vida, mas que não tem uma religiosidade específica, não é católico, por assim dizer, esse Papa impactou porque ele uniu a moralidade da igreja, que está, né, um pouco distante do dia a dia da própria igreja e dos católicos, enfim, com os temas atuais, né? Ele falou de meio ambiente, a defesa do meio ambiente, porque é uma causa humanista, né? Da divisão de equidade, a necessidade de equidade, a divisão que a desigualdade proporciona e como a gente tem que cuidar das pessoas que precisam. Falou das mulheres, permitiu um debate a respeito de gays, né? Falou das mulheres, mesmo que ainda sob uma ótica é, moralmente católica e um pouco diferente, mas a condição e a possibilidade e a necessidade de também se ter igualdade, porque as mulheres levam o desenvolvimento, né? Acho que ele disse alguma coisa parecida. Os gays, que ele falou, quem sou eu para julgar, embora ele não tenha aberto essa parte da igreja, embora o sacerdócio feminino ainda não tenha se consolidado. Todas essas temáticas que ele trouxe para a discussão, o fato dele ter se desculpado inúmeras vezes pelos abusos sexuais que a Igreja Católica viu entre os padres, né, em vários lugares do mundo. Tudo isso é um exemplo, né, Miguel? Um exemplo de que nós erramos, nós somos humanos, nós pedimos desculpa e nós tentamos melhorar, nós tentamos nos desenvolver e nós tentamos evoluir como seres humanos, no intuito, talvez, dessa espiritualização que cada religião ou cada pessoa vê de uma maneira diferente, mas
essa evolução, a evolução de um mundo que seja que seja bom para todos, que todo mundo possa participar dele e colaborar com ele de maneira genuinamente compassiva, né? Então eu fiquei muito, muito abatida. Ainda tô assim, considerando, pensando no Papa. Eu acho que assim, se existe céu, se existe, né, se Deus é uma figura que nos espera ou não, ou se é a luz. Eu tenho certeza assim que o Papa Francisco foi um homem. Eu tive assim na minha vida eu lembro do Paulo VI, depois do João Paulo I, que foi super rápido, o João Paulo II, o Benedito e o Francisco. Quer dizer, nossa, quantos papas, né? Não, mas Você vê a foram. idade por aí, né? O João Paulo I durou meses, né? E o Papa foram 12 anos, né? Não, esse, né? Mas são, claro, são vários, né? E o Benedito também, né? Ficou assim à margem, né? Ele saiu, continuou o segundo Papa, enfim. Mas não adianta justificar, não. Isso é a idade mesmo. Não é A todo minha, mundo que tem 5 papas na vida, não. é. E quem não tem 5 papas, que Deus os tenha, né? Morreu antes, né? Porque a minha avó me ensinou isso. Para lá nós estamos indo, né? Envelhecer é uma bênção, uma sabedoria, enfim. Pois é, Senão nós pois vamos é. ficar nostálgicos daqui a pouco, né? Nós vamos ficar. Até eu trouxe uns coraçõezinhos aqui, ó, celebrando a vida aqui, ó, porque meu café aqui, ó, celebre cada novo dia, né? Então é uma Isso bênção mesmo. esse dia. E o momento, né? Como é importante. Eu também hoje já fui para yoga. Uhum, E, e eu gosto também da ideia que os professores lá sempre provocam, que é o melhor que você pode ser, né? Vamos atingir, tentar atingir, é, fazer esforço para que a gente consiga chegar naquilo que de melhor a gente pode ser ao longo do tempo. Mas, de qualquer forma, eu estou muito grata por ter tido a oportunidade de conviver nessa vida no mesmo momento histórico que esse Papa especificamente, o Papa Francisco, com essas ideias, com a coragem que ele teve. Eu me lembro da minha avó, Dona Gisela, que é minha mentora, dizendo como era importante a gente ter figuras desse jeito. Ela sentia falta do Gandhi, que tinha morrido. São pessoas que passam para parece que para dar exemplo, né? Para dizer para as pessoas assim, olha, você pode ser melhor, sim, é. né? É, exatamente essa preocupação que se tem com a ausência, né? A partir do momento que se crê na vida após a morte do corpo, e todas as religiões creem, o Papa ecumênico, este Papa Francisco foi bastante ecumênico, né? Ele foi bastante preocupado com unir as religiões, as diversidades, né? De divisão sobre o mundo, nos faz sentir a falta física da ação imediata. Porque nós não podemos mais, né, do jeito que as coisas estão, a gente pensa nisso, não podemos mais deixar para depois, né, para a próxima vida, para a próxima reencarnação, para a ressurreição. E aí é que se tem a coragem do Papa Francisco de ter enfrentado, né, sem medo de morrer, né, porque ele saiu do palácio, foi morar num lugar com pessoas, né, o caixão dele muito simples, né, mais simples do que muita gente, muito empresário que a gente vê por aí, muita gente, né, que gasta todo o dinheiro para morrer, muito, muito mausoléu que tem por aí.
esse legado, vejo que vai ser difícil ser substituído. Não vai ter outro Papa Francisco tão cedo, eu acho, viu, Valéria? É, a não ser que, bom, não sei. Eu gostaria, porque dizem que qualquer homem ainda, né? Qualquer É, homem que tenha uma ligação com a Igreja Católica pode ser papa. é. Então eu tava pensando assim, quem que a gente tem por aqui, né? Eu fiz Eu a primeira acho comunhão já, mas já faz 800 anos, então acho que eu já fui que excomungado, não tenho chance. você Acho gostaria que de ser papa, Miguel? não. Eu acho que não teria. Eu não teria santidade, né? Aliás, o Papa Francisco, né? Estou fazendo uma brincadeira aqui porque, afinal de contas, a vida continua e muita gente sabe o quanto é importante a fé. Eu tenho assim, sou ecumênico, eu sou espírita, todo mundo sabe, mas eu trabalho para as irmãs pastorinhas aqui, umas freiras muito queridas, né? Eu gravo para elas todo dia o evangelho e aprendo com elas muito no comportamento delas. Eu não tenho santidade, mas a santidade papal era inversamente proporcional à corrupção que havia na igreja, né? Isso foi, né? Caiu, os conclaves eram um festerê no passado. Hoje Você não, o viu o Papa Fran... filme? Você viu o É, filme? sim, sim, aham. Esse filme é interessante, né, o Conclave, porque É, dá essa perspectiva bem política, né, é. do, do que está ali na escolha de um novo Papa. Eu fiquei pensando assim, a gente tem arcebispos e tudo, mas podendo ser qualquer um, eu tenho dois nomes, viu? O Aham. seu não tá, eu não sabia que Não, você não. tinha essa. Não tem. Eu facilmente perderia a humildade, inclusive, né? Eu sou sincero comigo mesmo, né? Eu iria ter um jato particular e viajar pelo mundo. Então eu correria o risco de ser um papa igual aqueles do Império Romano lá do passado. Né? Tu sabe, Valéria, Ai, rapidamente, antes de que você diga esses dois, que na Igreja Católica a política esteve sempre junto, né? O Constantino, 300 anos depois de Cristo, transformou o catolicismo na Igreja Católica Apostólica Romana por um acordo político para transformar, né, o seu império, fortalecer o império, né, uniu, e aí que começaram os problemas. E num outro momento, no século XIX, quando o Vaticano, no século XX, quando o Vaticano se estabeleceu em Roma, o acordo foi com Mussolini, que em troca, né, de apoio, pôde nomear todos os bispos ali de Roma, né, ou seja, olha o poder que isso tem, né? é incrível, incrível. E eu tava pensando nisso. Ah, é, daqui a pouco eu falo os meus dois nomes, Tá tá? bom. Eu tô Os fazendo nomes de campanha, Valéria. eu tô fazendo campanha para eles, os papas brasileiros, os É, papáveis. os É papáveis, papáveis. né, que chama? Papáveis, é. Os papáveis brasileiros. Queria convidar a nossa audiência para dar uma olhadinha. Eu fiz Uhum, um na verdade, eu coloquei não coloquei no meu blog, não. Eu fiz um do blog e fiz um que é o editorial uhum, para o Papa. E esse editorial eu falei das duas últimas pessoas que visitaram oficialmente o Papa, né? Um foi uhum, o rei Carlos e a rainha da Inglaterra. E o outro, o último mesmo que bateu a porta, que eu falei dele aqui no meu editorial, o último que bateu a porta, é o nome do uhum. editorial, foi o J.D. Vance, né, o vice-presidente É. dos Estados Unidos. E eu chamo ele de Anjo da Morte. Eu falei que o Anjo da Morte veio vestido de gravata e mandato. E ninguém Pior. pode dizer que não foi avisado. Foi assim que eu termino o meu editorial. Isso aí, sem É, papas na língua. Ótimo. É assim mesmo. que é uma. Ou com um papa na língua, né? Não sei. Boa, tá inspirada hoje, um bom Mas, trocadilho. mas enfim, as duas pessoas, os dois homens que eu acho que deveriam ser considerados, pelo menos. Um é o Leonardo Boff. Uhum, Teoria da libertação, tá aí, é. sempre defendendo os pobres, há décadas, né? E que não foi salvo da Inquisição pelo Papa Francisco, né? Que a Inquisição ainda Pois, existe, né? O Index. então,
Então, eu acho que seria, assim, uma reviravolta bastante forte, assim, um passo adiante, talvez, né? E o outro é o Júlio Lancelotti, que também foi salvo dessa Inquisição aí, da qual você está falando, que não é aquela, né, da Idade Média, mas Ainda que existe. também cuida dos mais miseráveis, dos sem-teto, das pessoas que estão na rua, dos moradores de rua. E você não acha bom? Você não gosta Acho, desses dois nomes? Você acho, votaria acho. neles? Se você fosse Votaria. arcebispo? Sim, com certeza, voltaria sim. Se eu fosse um cardeal, né, votaria por ser brasileiro. E o brasileiro, nós somos, né, bastante bairristas quando saímos das fronteiras, né? Isso é da nação brasileira. E o Brasil é ecumênico, nós não temos aqui guerra religiosa. A questão que se vê aí, e eu também acho isso, né, observando, a questão global. A Igreja Católica tem bilhões de seguidores, quer se expandir, e dois papas da América Latina não. A questão é política também. O ditado é, vamos repetir aqui, todo mundo ouve, né? Você entra papa, sai arcebispo, né? Sai cardeal, né? Que são os cardeais que votam lá no conclave. Você entra papável, né? Você entra como sendo favorito, você é o, né? E sai como cardeal, porque eles não querem, né? Então há aquela questão do Papa, esse filipino, que é forte, a bolsa de aposta, que não vai influenciar em nada no conclave, segundo as análises aí. Então, olha, eu acho que ninguém vai acertar. Por ser ideologicamente, né? Inclusive as irmãs pastorinhas gostam muito, não é? Desses dois nomes que tu citaste aí, porque elas são muito independentes também e são muito ativas intelectualmente, são realmente focadas nessa questão da ação. Tem uma das irmãs pastorinhas, que é a irmã Eunice Grespan, aqui de Caxias. Na verdade, ela é aqui de uma cidade perto. Ela está no Pará agora, numa missão com os venezuelanos lá, etc. O Brasil tem isso. Um Papa brasileiro seria disruptivo. Eu acho que não será nesse momento por uma questão política. Agora você tem toda a razão, né? São nomes intelectualmente, né, capazes de criticar, como o Francisco, corajosos, né? No sentido de buscar essa flexibilidade que não tem. Né? Numa instituição, para durar 2.000 anos, ela tem um núcleo duro muito vigoroso, né, Valéria? Muito forte, né? Que eu acho que vai agir num momento de preservação, de conservar. Pode ver que a gente. Eu gostava, não sei você, do de João Paulo II. Achava ele carismático. Não, No- não. não gostava dele? Não, não. Eu achava assim, ele era midiático, né? Uhum. Mas eu achava ele muito conservador. É, Então eu não, assim, não como Paulo VI, mas ainda bastante conservador. Eu realmente o Papa Francisco ele me deixa assim, me impactou e me deixa essa tristeza, porque ainda não sabemos como é que ele vai ser substituído por quem, né? Mas também uma alegria de ter convivido com ele, visto que há, né, na igreja esperança. e há esperança de que haja um líder Uhum. que, que enfrente os poderosos, né? É. Que, esse daí foi o blog. O blog que eu Uhum. falei, porque foi o mesmo dia que a gente estava. O mesmo dia da morte do Papa foi o dia em que a gente estava celebrando ou comemorando Tiradentes, né? A morte Uhum. de Tiradentes também, Uhum. outro homem que buscou liberdade e Foi traído, né, pelo Silvério dos Reis.
um Pois é. precursor da independência, que não sei até onde está a nossa independência, mas chegaremos lá, né? Esse eu estou mostrando aqui na tela o site da Valéria Monteiro, né? Para você também, conteúdo de qualidade, né? Propositivo. A Valéria está todas as quartas-feiras aqui conosco. Nós estamos apresentando Teoria de Tudo nesta quarta-feira com cara. Hoje eu achei até que já era segunda, né? Porque um feriado depois do outro, né? 21 de abril, né? O dia em que choramos dois homens que ensinaram a liberdade e o amor, né? O Papa Francisco e o Tiradentes, né, que foi como os romanos, né, faziam, né, esquartejado e pendurado, né. E aqui só para rapidamente já fazer aqui o comercial não digo, a sugestão do blog da Valéria, Páscoa, né, Estados Unidos, etc. Além de outras tantas possibilidades aqui, ó, a ecologia, vida. O site da Valéria Monteiro é muito bom para quem gosta de uma boa leitura. A Valéria Monteiro, que é ativista em várias áreas aí, também na política, não é? Já foi candidata a vários cargos, age também em Campinas e todo o Brasil. Então, quando se perde alguém com a capacidade de uma liderança transformadora positiva, a gente já sente uma prévia saudade. Eu acho que é isso, que é essa sensação que nós estamos do Papa Francisco, né, Valéria? É, isso aí. Mas, de qualquer forma, eu acho que essa liderança, ela vai ficar, né? Ele Uhum. realmente tinha essa consciência, né, de missão, de legado, e ele construiu esse legado de forma muito positiva, que tenho certeza vai transformá-lo em imortal. Imortal, é legal, muito bom. Então, o que mais que nós temos aí? Você estava correndo hoje, fez yoga, foi no médico, cuida da mãe, cuida das netas, né? O pessoal pensa que é só sentar aqui e ficar conversando, né? A vida é corrida, né, Valéria? Pois é, tem o corre do dia a dia, né? É, E agora eu vou cuidar da minha netinha, Miguel. É que a coisa legal. que me dá também muita alegria, muita felicidade. A gente vê que, assim, tá bom, as outras coisas podem ser que não estejam assim afiadas, mas a gente, a gente acha nas relações Uhum. humanas, né, essa felicidade. E a minha netinha, assim, só de pensar nela, eu já abro um sorriso. Já enche o coração de esperança. Eles são rápidos, né? São velozes, né? Já nasce com o chip atualizado, né? Os aplicativos, o F5 já vem cada vez mais, É, né? Legal. é, mas é assim, realmente a ligação, a conexão, que é muito gostosa e renova. Coisa boa. Você volta quarta que vem com mais uma pauta para ilustrar e também, né, embelezar aqui a nossa programação, coraçõezinhos aqui para nossa audiência também, ó, celebre o dia, né? Isso. Embelezamento vintage. É isso aí, a vida cada vez mais bela porque a gente vai aprendendo, né? Como disse o Renato Russo, né? Era provar para todo mundo que eu não preciso provar nada para ninguém, né? A gente tem que, Exatamente, é isso aí. E a gente, depois de um tempo, vê, né, que é, a maior parte das nossas ansiedades, das nossas tristezas e agonias, inseguranças, é, a gente talvez nem precisasse ter tido, né? dizem que mais de 90% dos nossos pensamentos negativos jamais acontecerão. Agora, o Papa, só para a gente concluir, né? Justamente porque eu lembrei que a minha filha não teve aula hoje, não vou buscar ela na escola, então vou ocupar um segundo apenas da nossa audiência a mais. Um segundo é um exagero político, né? Bem um pouco mais que um segundo, né? Agora, dentro dessa ideia do Papa Francisco também, eu acho que a chave que nós não viramos ainda é dessa simplicidade,
né? A simplicidade que falta. Como eu não falei brincando, não. O desafio de ser um papa e você não sucumbir à fama de ser um santo, estar diretamente ligado a Deus e com milhões de pessoas. Isso vale para pequenos cargos. A gente vê na cidade pequenos cargos às vezes de presidente de bairro, de presidente do vereador, né? Aqui na cidade tem pessoas que assumem um cargo bom, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, às vezes, ou fama. Então eu acho que é essa a nossa grande dificuldade de encontrarmos a chave da simplicidade, que foi, né, o berço do cristianismo, que foi Jesus Cristo, o lava-pés, né, e toda a humildade que eu digo aqui também, cada um tem a sua liberdade de expressão, na minha família aqui, cada um pensa de um jeito, eu acho que é justo, não é? Mas Cristo está acima do cristianismo, cada um tem a sua visão, né? O Papa Francisco trouxe isso também, Valéria. A igreja ortodoxa se aproximou, o africanismo tem muito amor ao Papa. A minha filha adolescente que se diz, fez a comunhão, tudo se diz, é muito disruptiva na diversidade, nas coisas, disse que o Papa era um divo, né? Falou Papa com 16 anos de idade, então quer dizer, ele conseguiu esse carisma, né, unificar esse pensamento, justamente, né, porque ele não era um boçal, né? Ele era humilde. É. E eu acho que ele permaneceu mantendo hábitos que o ligavam, conectavam com a terra, com o É, chão, né? é, Então, a caminhada, a ligação com pessoas muito simples e pobres, isso realmente talvez sejam as únicas coisas capazes de nos manter assim com o pé no chão, né, Miguel? Você falou esse negócio de se manter simples. Começou uma temporada, a primeira temporada de uma série, que é uma série. Eles falam que é drama, mas eu acho que é comédia, não sei. Mas o cara tá passando por um drama, ele perde o emprego, ele começa o primeiro episódio falando disso. Eu fui trabalhar, conheci minha mulher, a gente namorou nos lugares mais simples, porque não tinha onde cair morto. E depois eu consegui um emprego melhor, ganhei dinheiro, a gente comprou a primeira casa. Aí veio o primeiro filho, aí eu quebrei de novo, começo tudo de novo. Aí trabalho um pouco mais, vejo que eu posso chegar um pouquinho adiante, compro a segunda casa, vem mais um filho, quebro de novo. E aí eu já cheguei num ponto em que eu quebrei, mas eu tô alavancado, eu já sei que eu consigo fazer as coisas, compro a terceira casa, uma mansão, até pegar minha mulher com outro cara na minha cama, na minha mansão, né? e virar mendigo de novo. E ele tem que sair e também acontecem coisas, não vou dar mais spoiler Sim. que isso. Ele é mandado embora. E aí ele começa a olhar para as coisas e para os amigos com aquelas coisas e para as reuniões em que se falam de coisas, né? De uma outra maneira. Eu tô achando muito divertido, muito legal. Chama Legal. Seus Amigos e Vizinhos e está passando na plataforma Apple TV. Vale a Legal. pena. Muito bom. Já ficou a dica cultural, seus amigos e vizinhos na Apple TV, sobre a simplicidade que nos humaniza, nos aproxima e nos torna mais felizes, eu diria, porque, como diz aqui um amigo que fez uma parceria comigo, e temos uma música chamada Chico Morreu, em homenagem ao Chico Science, que a gente toca, eu canto na banda Mofos, morre a princesa e morre o plebeu. Morte estúpida, você ou eu, uma parte da. Né? Então,
nós somos todos iguais na roda de samsara, né? Que gira, né, o tempo todo. E só que, claro, se não houvesse esperança, se fosse só o materialismo, não teríamos aí eu preferiria ser um pirata, né? Porque se eu não tivesse esperança de continuidade da moral, é um debate filosófico antigo, mas a moral, a nossa, claro que ela tem falhas, a gente se contradiz. Tem um livro aqui até do João Paulo II, do Karol Wojtyla, ainda não li, mas é o Sinal de Contradição. Ou seja, a contradição é humana. A gente está filosofando aqui em nome da esperança, da imortalidade da alma, para concluir, Valéria, mas enfim. Eu vejo isso como uma necessidade nossa. Eu frequentei os Hare Krishnas um tempo, e sou amigo deles na minha juventude mais antiga, lá pelos 20 anos, e a sabedoria justamente dos Hare Krishnas está nesta certeza de que se você acredita numa continuidade, né, você precisa ter uma crença ética também na vida, né? E assim você falou também no teu ecumenismo, a gente volta à questão, mas nós vamos nos contradizer, mas precisamos acreditar numa maturidade moral e ética para melhorar a convivência humana e depois a continuidade da vida, senão não faria sentido, né? Por isso que muitos ainda acham que os fins justificam os meios, né? Eu, por exemplo, não sei se existe outra vida, se a gente... Como é que é, né? Depois, acho que ninguém tem certeza disso. Mas, para mim, o que é importante é a gente tentar ser o melhor que a gente pode ser, essa ideia de ser o melhor que a gente pode ser, porque Agora, eu acredito nisso, acredito em legado, acredito que a vida continua depois que nós morremos. E ela continua através dos nossos netos, dos nossos filhos, dos nossos amigos que ficaram, das pessoas que conviveram com a gente, da legal. história que a gente deixou. Então, ainda assim, acho que eu não queria ser pirata, não. Ainda bem. Aqui, o sinal de contradição, né? Porque eu acho que o importante é poder falar sobre esse assunto, né? Esse aqui é um livro do João Paulo II, que está aqui, e outro que eu também... Outra dica cultural. É bem pesado, difícil, mas é necessário. A grande controvérsia que é a história de Martinho Lutero, que também, né, foi, né, um líder, né, que trouxe outras visões sobre essa força. E tem um outro, aliás, só para citar aqui, que eu ganhei de aniversário da minha mãe, deixa eu esticar o braço aqui que eu estou lendo, que é esse aqui, eu acho que é mais ecumênico ainda, é do Augusto Cury, A Análise da Inteligência de Jesus Cristo. Ele é o psiquiatra mais lido esse livro aqui, né? Este livro aqui ele fala justamente para o dia a dia. Você não precisa acreditar nem em Jesus, mas só a análise do comportamento de Jesus para o dia a dia. Se fala muito em compliance, em empresas, etc. Ele já traz assim uma cultura, uma riqueza bem legal. Concluindo aqui nossas ideias, porque senão a gente vai ficar falando, né? Vamos tomar aqui um café, né? Daí vamos tenho em frente. que ir. Papo de Tenho boteco. que cuidar da minha neta. Mas É verdade. sempre um prazer estar aqui com você, Miguel, com a nossa audiência. Muito obrigada pelo espaço e muito obrigada a vocês que nos assistem. Tamo junto. Quarta que vem você volta, se Deus quiser. Até lá. Eu convido Até todo lá. mundo para ir visitar o meu site, valeriamonteiro.com.br. Isso aí. Deixa eu acertar a vinheta agora hoje aqui. Peraí. Entre Linhas, com Valéria Monteiro. Agora acertei, né? Tchau, tchau. Valeu. É a teoria de Agora não tudo. erra mais. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Para a Unicesumar, gente e educação. Ou melhor, gente sendo transformada pela educação. Gente que estuda aqui e gente que trabalha aqui. É por eles que nós nos superamos sempre, para ser referência em ensino e promover oportunidades de mudança. Quem muda uma vida, muda uma realidade. E assim, a gente muda o mundo. E como tudo isso começou? Com o professor Wilson Matos, lá em 1990, em Maringá, no Paraná. Na época, com apenas 2 cursos, 180 estudantes e a vontade enorme de fazer a educação acontecer. De lá pra cá, nós crescemos muito. E a partir de 2022, com a Vitro Educação, temos início a uma nova fase, tornando o ensino ainda mais acessível a todos.
Hoje estamos em várias cidades do Brasil, tanto nos campi do ensino presencial, quanto nos polos de apoio aos estudantes da educação à distância. No ensino presencial, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, além de mestrado e doutorado, e programas de bolsas de estudos para atletas. Nossos campi contam com infraestrutura completa e ambientes vibrantes que inspiram criatividade, como laboratórios, estúdios de rádio e TV e clínicas escola, com atendimento à comunidade. Em uma área de 380 hectares, está instalada nossa Fazenda Escola, onde desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão, nos centros de biotecnologia e de atendimento à fauna silvestre e no Hospital de Equinos, um dos maiores do sul do país. O curso de Medicina da Unicesumar é um dos melhores do Brasil, onde os alunos vivenciam a prática da profissão desde o primeiro ano. No laboratório de simulações clínicas, os estudantes contam com manequins altamente tecnológicos que simulam diversas condições de saúde. Além disso, a Unicesumar tem convênio com instituições renomadas e oferece residência médica em diversas especialidades. Temos orgulho em dizer que já formamos milhares de médicos e médicas com um olhar humanista, de acolhimento e respeito aos seus pacientes. E esse mesmo orgulho em formar tantos profissionais no ensino presencial nos impulsionou a realizar sonhos também por meio da educação à distância. Hoje podemos dizer que somos referência no mercado da educação digital. Na nossa EdTech, desenvolvemos recursos inovadores para que os estudantes tenham uma experiência imersiva durante todo o curso. Aqui, a tecnologia atua em favor do aprendizado, para formar profissionais que atendam aos desafios do mercado de trabalho. Com uma metodologia flexível que possibilita ao aluno estudar no seu tempo e de onde estiver, oferecemos qualificação voltada à prática profissional. Os cursos de graduação à distância são focados em quem busca uma formação que cabe na rotina. E nas áreas de saúde, bem-estar e engenharias, nós contamos com a nossa metodologia híbrida, que alia a flexibilidade da EAD à experiência prática do ensino presencial. Na educação continuada, nós priorizamos o desenvolvimento constante de quem passa por aqui, proporcionando novos conhecimentos a quem deseja começar ou mudar de carreira, ou manter-se atualizado para um mundo em constante mudança. Para quem tem pressa em conquistar o primeiro emprego, cursos técnicos e profissionalizantes. E para quem busca se especializar e dar um salto profissional, temos a pós-graduação à distância. Na Unicesumar, a inovação está em tudo, inclusive nos programas de capacitação dos nossos professores. Aqui promovemos a formação contínua do corpo docente para o desenvolvimento das habilidades que vão apoiá-los em toda a trajetória profissional, por meio da criatividade e da tecnologia. Uma coisa é fato, professores bem preparados fazem toda a diferença no sucesso dos seus alunos. E quando esses alunos colocam em prática tudo o que aprenderam, eles se tornam nosso legado para o mundo. Porque aqui a gente forma muito mais do que profissionais. Nós formamos pessoas. Unicesumar, educação que muda realidades. Quando não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na avenida brilhando. CPR Rodas e Pneus. E não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Alimentar seu corpo é mais que comer, é uma experiência. Por isso no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. A Livraria Mercado de Ideias está de volta ao centro da cidade.
Completando 30 anos no mercado, sob a especializada curadoria da livreira Maria Helena Lacava, a Livraria Mercado de Ideias está fisicamente, novamente, na Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa. Os livros estão mais vivos do que nunca. Pesquisas especializadas apontam para a revitalização do mercado do livro em papel. Sentir o cheiro, o peso, o prazer colecionável de um bom livro é algo de valor inestimável e que ultrapassa as barreiras. Nem a leitura digital, nem a inteligência artificial substituirão a magia do livro. Venha bater um papo e conhecer a boa e velha Livraria Mercado de Ideias. De volta fisicamente à Via do Pátio, Avenida Júlio de Castilhos, 1624, atrás do Laboratório Alfa. Encontre ótimos livros, sugestões e variedades e converse com uma curadoria experiente. O livro é sempre um bom presente em qualquer ocasião. A cultura é sempre elegante. Livraria Mercado de Ideias. Ideias que você compartilha de verdade, porque os livros são eternos. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para a sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook. Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. O quente é ficar fashion, o quente é ficar clássico, o quente é ficar elegante. Então escolha o melhor corte, o mais adequado para você. Conheça a Barbearia Navalha. Ambiente confortável, cortes promocionais, expertise no manejo. Venha fazer barba e cabelo conosco. Poupe seu tempo, ganhe dinheiro. Escolha profissionais qualificados. Barbearia Navalha. Estamos bem perto de você. Rua Primo Postale 522, na esquina da Sinaleira. Barbearia Navalha. Estamos ao seu dispor. CPR Rodas e Pneus. Deixe sua marca nas ruas. CPR Rodas e Pneus. Rodamos junto com você. Agrícola Juriti. Se o seu pet falasse, ele diria: Agrícola Juriti. Produtos para quem você ama. Muito bem. Com isso, né, com os nossos apoiadores, chegamos ao final de mais uma edição do Teoria de Tudo. Nesta quarta-feira, se aguarda aí, né, a questão, a opinião de todo mundo, né, que está pensando nessa questão do Papa Francisco. Ela é válida justamente pela influência que o Papa, e um Papa, seja ele quem for, tem na vida das pessoas, católicas ou não. Por isso, de alta relevância, né, a visão da Valéria Monteiro também, que viaja pelo mundo, que conhece aí, né, muitas outras realidades. Vale a pena você voltar e ver aí a coluna Entre Linhas. Quero apresentar para você também, que está aqui conosco, né, no nosso programa, um pouco da nova plataforma de Sabe Caxias, né, que também voltou a ser rádio. Deixa eu pausar aqui, né, para não ficar rodeando. Sabe Caxias, o novo portal está no ar. E é claro que nós estamos amadurecendo ainda o seu layout, mas aí está, né, a nova plataforma de Sabe Caxias. As notícias, né, você encontra de forma mais intuitiva, tanto no mobile quanto nos computadores, enfim, várias telas. Aqui você pode girar, citar. Aqui nós temos as nossas parcerias. Sabe Caxias está de cara nova, mais e melhor para você. Teremos o conteúdo do Teoria de Tudo também.
na programação diária, música local, apoiadores aí, como a Valéria Monteiro aí junto com a gente também, e também todos os nossos outros clientes, amigos, queridos. Então, muito obrigado a você que nos oportuniza, né? O cérebro deste cidadão que ferveu semana passada fazendo, né? Aqui está o link da programação, né? A página de cultura, a página, né, do Pauta VIP com a Rosângela Melete, enfim, nossos apoiadores, aí o Samai, que está junto conosco também, outros tantos, enfim, nós teremos para você sempre novidades, né, o esporte, minha coluna Vril ali, que está com novidades também, enfim, é o nosso novo site, o nosso novo portal. Nós vamos mostrar para você sempre, né? E aguardando a sua sugestão também, tá legal? Um abraço, é o Teoria de Tudo, até sexta-feira, o próximo programa. Tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa